Célia. Pode fazer. Vamos serenar nossos corações, nossa mente, concentrar nosso pensamento no estudo de hoje, para que possamos aproveitar, aprofundar as informações de acordo com a orientação do plano espiritual maior, para o qual Kardec foi instrumento, para informar a humanidade sobre as questões das nossas vidas. Que os espíritos mentores desse curso possam nos auxiliar, nos inspirar para termos uma boa compreensão e uma boa apreensão desse conteúdo. Que possamos nos entregar para essa atividade de forma a ter um bom aproveitamento e que nós também busquemos aproveitar esses ensinamentos para colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Ok. Então, eu vou aproveitar essa tela. Vamos para Gênesis, capítulo 8. Está todo mundo enxergando aí bem? Espera aí. Perfeito. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 7 e o capítulo 8. O esboço geológico da Terra e o capítulo 8. Como sempre, podem interromper quando quiserem, né? Então, vamos lá. Esboço geológico da Terra. Neste capítulo, Kardec nos apresenta a diferença do que se acreditou sobre a criação, formação da Terra ao longo dos séculos. Com o surgimento da geologia, ciência que vem nos mostrar como ocorreu a formação da Terra, não mais sobre o olhar de um sopro divino, em 6 dias, mas em períodos relativamente longos. Kardec faz uso de uma fé raciocinada. Tudo tem origem em Deus, demonstrando no decorrer do capítulo que tudo se constitui dentro das leis e das forças que regem o universo, pois nada é brusco na natureza, permitindo ao homem conhecer a origem de sua habitação, pois a história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas, porque é a natureza que fala. Aqui a gente vai ver o entendimento da ciência na época. Eu gosto sempre de lembrar isso. Isso aqui não foi enviado pelos espíritos. Isso aqui é o entendimento que, na época, os geólogos tinham sobre a Terra. Então, tem coisas aqui que já foram superadas, né? Mas ele faz a explicação científica, que vem somente dos homens, né? Para poder mostrar o fato e eliminar o dogma, entendeu? Eliminar o misticismo, o dogma, aquela história toda. Mas ele conecta, como diz, com Deus, né? Períodos geológicos. Estando a geologia apoiada na observação dos fatos, só tira suas consequências do que se vê. Aí ele já começa com aquela imagem das paredes, né, que tem várias camadas para a gente enxergar, para a gente ver os períodos que foram passando, né, pela análise das camadas que vão se depositando na Terra, né? A gente vai poder analisar isso daí. Toda parte dos terrenos nas fendas, escavações naturais ou praticadas pelos homens, distingue-se o que se chama de estratificação. Isso é, camadas superpostas. Se diferenciam por sua cor e a natureza das substâncias das quais são compostas. Essas camadas foram sucessivamente depositadas umas sobre as outras, em condições e causas distintas. As camadas inferiores recebem o nome de rochas. Pela expressão da natureza dessas rochas,
ou camadas, reconhece que umas provêm de matérias fundidas pela ação do fogo e outras pelas terrosas depositadas pelas águas. O fogo e a água têm sido parte da ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. Em uma época, esses lugares foram cobertos por águas tranquilas que, ao se retirarem, deixaram a seco as terras que, após a retirada das águas, essas terras se cobriram de vegetação. Os depósitos aquosos na horizontal foram formados por águas tranquilas, e os inclinados, o solo foi deslocado por convulsões. Fragmentos fósseis de animais e de vegetais são encontrados nas diferentes camadas. Pelos fragmentos que se encontram nas pedras mais duras, conclui-se que a existência desses seres é anterior à formação das respectivas pedras. Os animais terrestres têm uma organização que não se confunde com os animais aquáticos. Os terrenos mais antigos contêm espécies de animais e vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do globo. Georges Cuvier, a partir de um único osso, determina o gênero, a espécie e a aparência de um animal. Seus hábitos. Nota de Allan Kardec. E tranquilo? São os fósseis, né? Pela vista dos fósseis e descobertas que o homem foi fazendo já naquela época. Quantos milhares de séculos foram necessários a cada período para se concluir? Quantas revoluções físicas, comoções violentas a Terra teve de passar antes de ser o que nós vemos hoje? O estudo das camadas geológicas atestam as formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem sua história em períodos geológicos. Conta-se em 6 principais: período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano e período pós-diluviano ou atual. Estado primitivo do globo. Antes de falar propriamente dos 6 períodos, Kardec fala do estado primitivo do globo. Não há efeito sem causa, não há fumaça sem fogo. Este fogo vem do interior da Terra e não de cima. O calor aumenta à medida que penetra o interior da Terra. 30 metros, primeiro. Chegando-se à conclusão que a Terra é ainda uma massa incandescente recoberta por uma crosta sólida. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, ele não continha um átomo a mais ou a menos do que atualmente. Tudo apenas sofreu uma transformação. Período primário. O primeiro efeito do resfriamento foi o de solidificar a superfície, formando uma crosta resistente. Essa crosta constitui a pedra chamada granito. A camada granítica é a primeira formada sobre o globo, que envolve por inteiro. Sobre elas foram depositadas as camadas dos outros terrenos. Uma curiosidade para vocês, né? Vocês talvez não saibam. A cidade do Rio de Janeiro, com todos aqueles morros, é tudo pedra granítica, sabia? Ah, que legal, não sabia não. Toda aquela cordilheira, montanha que fica o Cristo Redentor, que é o complexo da Tijuca, aquela mata toda ali, se não me engano, não só aquela, boa parte da Serra do Mar é toda a elevação granítica. Você vê há quanto tempo foi jogado para cima essa elevação, e aí aquelas pedras são tudo granito, que é a que surgiu no período primário do mundo. Está lá embaixo. Inclusive, assim, o Pão de Açúcar, por exemplo, é muito engraçado. As pessoas não sabem,
mas você tem o equivalente a uns 3 ou 4 pão de açúcar para baixo no mar. Você tem uma noção do tamanho do pão de açúcar. Fica uma pontinha lá em cima e depois para baixo você vai descer, vai descer, vai descer e se enterra no mar e ainda continua descendo, entendeu? Quer dizer, uma pedra granítica monstruosa e toda a cordilheira lá é assim. É por isso que no Rio tem muito desabamento, porque você tem o granito e você tem terra em cima. Então, se chover muito, a terra vai toda embora. Entendeu? A terra, a vegetação, a terra desce tudo. Em todos os morros do Rio. Né? Então, assim, isso é comum de acontecer. Por isso que tem muito morro pelado lá. Você vai olhar, já há muito tempo que já desceu a terra. Já veio para baixo. Entendeu? Embora você tenha muita mata, mas a mata não é no topo. Se você olhar os morros do Rio, eles são todos pelados. Não tem nada lá no topo, normalmente. Pode subir no Cristo que você não vai ver nada. Vai ver alguns cantinhos na encosta que você sobe, você vê uma mata lá, mas lá em cima você não tem nada. É pedra pura. Desceu tudo, porque é muito íngreme lá. Um cantinho ou outro que você vê a subida, né? Onde acumula terra, que fica lá a floresta da Tijuca, né? O segundo efeito do resfriamento foi o de liquefazer quaisquer das matérias contidas no ar. Vieram a seguir as águas que, caindo sobre um solo ardente, vaporizaram-se, retornando em chuvas torrenciais, até que a temperatura lhe permitiu permanecer sobre o solo, em estado líquido. Neste período, tudo era um caos. Todos os elementos foram confundidos, procurando seu assentamento onde nenhum ser vivente poderia existir. Período de transição. No começo do período de transição, a crosta sólida, granítica, só possuía uma pequena espessura. Produziam-se inchações, rupturas, por onde se vertia a lava interior. Já viram, né? Os campos vulcânicos, né? O Havaí tem muito. Ainda tem, né? No Havaí. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo. O ar era pouco a pouco limpo, drenando das matérias as mais pesadas. Os vapores que se elevavam de todas as partes voltavam a cair em chuva. Os raios do sol começavam a aparecer nessa atmosfera. Começaram a se formar as camadas de terrenos desse sedimento. Então apareceram os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Nota-se por toda parte que a vida se manifesta, logo que as condições se tornam propícias. Tranquilo aí? Cogumelos, gramas, né? Plantas pequenas, corais, começam a proliferar. São germes em estado latente. Aí a teoria, na época, é que você tinha esses germes, né? A teoria de composição, criação dos seres vivos, eram germes que estariam e que nasciam, né? Não se explicava muito bem. Estava em estado latente, aguardando as condições de eclodir. Os primeiros seres orgânicos que apareceram foram os vegetais. Em botânica, os criptogamos, acotiledones, monocotiledones, isso é, líquens, cogumelos, musgos, plantas herbáceas. Tá? Hoje, na aula do Mesmer, que a gente estava com o Paulo estava explicando esse conceito todo. E aí, lembrando Kardec, o que é, né, a questão como é que surge a vida, né? E a vida não surge porque ela independe do perispírito, ela existe em várias formas. Mas para que a vida exista, é preciso que haja um espírito ligado. Entendeu? Tem que haver algum tipo de espírito ligado ali. Então, mesmo numa planta, você tem, é o que a gente sabe, né? Você tem um espírito ligado.
O espírito como força de vida, né? Não o espírito Isso, como... não o nosso perispírito. O espírito com E minúsculo, né? Não o espírito inteligente, justamente. né? Não tem princípio inteligente. É um espírito somente. Sem princípio, essa é a grande diferença, né? É no humanoide que aparece o princípio inteligente. Né? Mas que sim, você precisa ter um espírito, Acho que senão não. você... Eu acho que não. Acho que o princípio inteligente está atuante desde É o no E início minúsculo o do princípio processo de inteligente. O E formação, maiúsculo já atuando na tomou. matéria. Não, Mas só não a tem inteligência, de se manifestar. não, a inteligência, ela surge com o hominídeo. Oi? Ela surge com o Mas hominídeo. A é que ela inteligência. está falando que o princípio é o E minúsculo. O Com E espírito com minúsculo. o E maiúsculo já é inteligência. Não Justamente, o mas ser inteligente, mas aquilo O que fez a princípio inteligente. transformação na matéria, o princípio inteligência, que atuou no princípio matéria para na fazer a verdade, transformação dessa você tem matéria. algum tipo, que eu falo assim, algum tipo de espírito que está conectado nos seres vivos todos. Quando chega no homem, no hominídeo, esse espírito adquire inteligência. Aí Antes é não há espírito inteligência. mesmo, com E maiúsculo. Com E maiúsculo, no homem, hominídeo. Nós. Ou seja, um animal não tem inteligência, só é Não. instinto. O animal só tem instinto. Não tem Instintivo. Ele ainda inteligência. é espírito com E minúsculo. Justamente. É melhor que uma planta, mas ele ainda é um espírito com E minúsculo. Entendeu? Aí, então, assim, ele estava lembrando isso, falando assim, para que haja vida, a gente concluiu lá no estudo que a gente está fazendo, é mais que um estudo, é até uma pesquisa que vai em vários tipos de autores que o Paulo está trazendo para a gente. E a gente está chegando à conclusão, olha que interessante, adiantar para vocês aqui, de que a força do perispírito, ela está toda, a minha impressão, tá? Pelo que a gente até discutiu hoje, estava até falando com a Ju agora há pouco, ela vem da moral espírita. A força, olha o que eu estou falando, a tua força do perispírito, a tua evolução, ela vem da moral espírita, que nos conduz individualmente. É um conceito bem avançado lá, mas é bem interessante, entendeu? Então, a moral espírita tem um papel muito importante para a gente, principalmente, fundamentalmente, no mundo espiritual. É ela que somos nós, porque lá no mundo espiritual você não tem matéria, né? Nenhum tipo de matéria você tem, nem sensação. Então, você não tem olho, você não enxerga, você faz tudo de uma forma diferente, né? Quer dizer, todas essas acepções que a gente ouve aí, você não tem dor, não tem frio, não tem sede, você não tem estômago, você não tem garganta, você não tem olho, você não tem nada, né? No mundo espiritual, né? Então, aí você começa a perceber essa diferença. E aí a gente estava estudando hoje da onde é que veio essa ciência, que começou a comprovar isso, e dar umas dicas para a gente, e tem coisas que a gente não sabe do mundo espiritual, né? A gente sabe porque alguns espíritos trouxeram alguma informação para a gente, mas não é muita coisa. A gente só sabe que não é matéria, isso a gente tem certeza absoluta. É uma matéria, ou se é uma completamente nova, diferente da matéria que a gente tem aqui. Na verdade, não é matéria, né? Mas vamos em frente. Então, quando a vida nasce, ela nasce já com um princípio, vamos chamar de princípio espiritual, um espírito conectado nela. Então, já tem aqui na graminha um espírito, né? Vamos lá. Os animais desse período, que sucederam aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos, os pólipos, os radiados, os ófitos. Mais tarde, os crustáceos e os peixes, cuja espécie não existe atualmente. Devia ter cada caranguejinho para comer uma patinha de caranguejo, hein, Pedro? Brincadeira, imagina o tamanho da patinha, né? Agora. Essa eu comia. Esse negócio de ficar catando siri não é comigo, não. Agora, uma pata desse tamanho, aí dá para comer, tem bastante carne. Não. Satiro, Fala. eu tenho uma dúvida aqui. Em toda a literatura espírita,
nunca se fala nessa transição, toda a literatura espírita, assim, do que eu posso ler, né? Não estou dizendo todas, do que eu pude ver. Não fala nessa transição do vegetal para o animal, não fala da ameba, mas acho que começou com a ameba, né? É um ser Porque a vivo, ameba não é nem vegetal nem monocelular. animal. Hã? É um ser vivo monocelular. Então, mas não é classificado nem como animal, nem como vegetal, tem característica Ela é dos um dois. animal. É um animal. O ser mais regredido que se tem notícia, pelo menos até onde eu vi, é o vírus. Porque ele nem é vivo e nem é morto. Então, porque Eles dizem assim, que é um outro, talvez o primeiro ponto de contato, mas tudo isso é incerto. Mas você tem Porque uma o outra vírus, lógica, eu tenho um palpite, eu também pensei nisso. Tem uma outra lógica que é a seguinte, vamos falar de nós, que somos seres complexos, tá? Como é que nós nascemos? De uma célula, concorda? uhum, Então, quando você tem naquela célula um espírito evoluído, um espírito mais complexo, como nós, aquela célula vai se reproduzindo e vai gerando outras células e formando os órgãos todos nossos. Então, uma ameba, ela tem um espírito conectado ali. Se ela veio antes ou não, eu não sei te dizer. Se ela veio antes da planta ou logo depois da planta. Eu não sei te dizer. Mas é a mesma lógica. Ela é um ser muito simples, baseado numa célula, entendeu? E depois alguns outros começam com um pouco mais de célula e começa a se desenvolver o animal. Então, pode ser um animal, mas pode ser uma planta complexa. Tem plantas que são muito complexas também, entendeu? Porque é uma célula só que você tem ali. Essa célula não come carne ou muitas vezes até respira, entendeu? Ela até consegue energia de alguma forma, que é uma forma orgânica, material. Essa é a grande diferença. Não existe aí um espírito que alimenta a célula. O espírito não alimenta, ele não interfere no nosso mundo nunca, de forma nenhuma. Então, que era uma coisa que por um período se pensava, onde você tem espíritos que dão força vital àquele ser para que cresça. Não existe isso. O crescimento dele é orgânico. Ele cresce organicamente, na matéria. Ele não recebe nenhum alimento de nenhum tipo de espírito. O mundo espiritual não interage com a nossa energia aqui. Ele se vale do que tem aqui, mas ele se interage assim, ele usa o que tem aqui, mas ele não traz energia para cá. Ele não se dá. Sabe aquela história de o sopro da vida, a energia veio de um espírito? Não existe isso. Não existe isso. ético, né? Agora, a vida vem com um espírito, mas não foi o espírito que criou a matéria. A matéria existe, ou seja, nenhum espírito é capaz de criar a matéria. A matéria existe organicamente. Quando a gente vai embora, ela fica aqui. Outra pessoa usa. É a mesma matéria. É o que a gente viu aqui, lembra no começo? Desde que o globo só era um mundo de lava, basicamente a matéria é a mesma que a gente tem hoje e a que tinha naquela época, bilhões de anos atrás, né? Outro dia eu perguntei, até 4 bilhões e meio de anos atrás. A matéria basicamente é a mesma, tirando aí os asteroides que caíram aí na Terra, tal, mas a grosso modo a matéria da Terra é a matéria da Terra. Mas como é que toda aquela lava virou um monte de árvore? Pois é. Entendeu? Você tem uma evolução, quando chega na vida, você começa a ter espíritos conectando aqui com a vida. Tudo que tem vida tem algum espírito virado. É bem interessante. Ô, Satiro, e essa evolução é perispiritual também, né? Que a gente viu hoje, Gênesis né? estava lá. Ajuda aí, Gênesis. É perispiritual também, né, Satiro? Essa evolução, né? Paulo falou. Sim. Né? Por isso que dá origem a diferentes, igual você estava falando, diferentes formas de seres, né? Começou com uma célula e depois vai juntando outro que dá um outro tipo de coisa, né? Um órgão, por exemplo. Justamente. O perispírito vai... Tem uma teoria lá no final que o Paulo comentou com a gente algumas vezes. Não sei se vocês viram isso. Deixa eu baixar aqui, senão não vai dar certo. Desculpe.
é que a teoria é o seguinte, que o Paulo comenta de vez em quando. A gente vai chegar à conclusão disso lá com o estudo com o Paulo, de que nós somos formados por células, certo? A gente, olha só que interessante, né? Estamos saindo aqui um pouco do tema, mas não tem problema. É muito interessante. Então, o nosso perispírito se conecta em matéria, certo? É o que a gente pensa, né? Não. Se toda matéria viva tem um perispírito, o nosso perispírito não se conecta com a nossa célula, se conecta com o perispírito da célula. Isso. Então, aquele cordão prateado nada mais é que milhões de microfilamentos que se enrolam e que estão ligados, do nosso perispírito está ligado a todas as células do nosso corpo. São trilhões de ligações. Ou seja, nós não nos conectamos ao corpo, à matéria, a gente se conecta ao perispírito, vamos dizer, da célula, de cada uma das células do nosso corpo. O Satiro. Você sabe onde tem isso, Satiro? No livro 2, daqueles 8 que eu te passei. Né? A gente está estudando lá com o Paulo. Você está no mesmo, não, né? Não está no mesmo, não. Tô. Você está lá, onde falamos hoje até. Então, lembra aqueles 8 livros que eu te passei por WhatsApp? Lembro. Acabei não podendo ver. Isso está no livro 2. Pois é, ali a gente está desenvolvendo esse conceito ali. A gente está bem legal lá o estudo, né? O Satiro, e tem coerência isso, porque sim, se a matéria do mundo espiritual ela não interage com a matéria do mundo, nossa, né? Com a nossa, o perispírito, então é perispírito com perispírito, né? Perispírito da célula com nosso perispírito. É tudo matéria do mundo espiritual. E aí, o que eu falei, vai por água abaixo toda e qualquer imaginação que você tenha de transferência de energia. Não existe radiação, não existe passe com transferência, não existe nada disso. Fala, não precisa levantar a mão não, só falar. Nesse curso que a Vânia e eu estamos fazendo, a gente estuda um filósofo espírita, o professor São Marcos, que menciona que esse perispírito da célula, ele chama de perispécie. Perispécie. Então, a perispécie está para esses elementos que se transformam, no nosso corpo, inclusive, ao que para nós é o perispírito. É interessante isso que ela levantou. Mas, né? Mas qual a diferença? Só o nome? Não, a consistência mesmo, né? O perispírito, ele anima... Qual o nome? Perispécie. A ideia é a mesma, é só os não nomes, que é só o nome. Cada um é vinculado a um tipo de existência, né? A do corpo humano, perispírito. Sim, eu falo o conceito. Do que está em formação e transformação. Dito por vários autores diferentes, o mesmo conceito com outras palavras, ou palavras similares. Deve ser, é só uma coisa pedagógica mesmo, só para a gente entender a minúcia, né? Ok, vamos voltar então aqui, né? Já lemos aqui, não. No final deste período, começaram a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. Sabiam que os pinheiros e coníferos são as plantas mais básicas que existem? Sabiam disso? Você já percebeu que conífero, coqueiro, né? Que dá em areia? Basta ter água, areia e algum sal mineral ali, que ele cresce e te dá, inclusive, fruto. Pode perceber. Coisa engraçada, né? Você vê como é uma planta simples, né? É uma planta muito básica, muito simples que existe, sem muita complexidade. No entanto, é uma planta que dá bastante retorno, né? Então, por isso que naquela época tinha muito pinheiro e conífera. Pinheiro é a mesma coisa, é muito básico. Com o deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram repetidas vezes submersas. Os secos se cobriam por uma vegetação semelhante.
Com isso, gerações de vegetais foram aniquiladas e renovadas. Somente quando o calor central exerceu sobre a superfície uma atuação fraca, o Sol se tornou preponderante. Esse período foi longo, a julgar pela quantidade das camadas de Hulha. Escócia tem 68 níveis. Sabem o que é Hulha? Hulha é carvão vegetal. Carvão feito de plantas que foram, né, soterradas e viraram carvão quando soterradas. Na Inglaterra é comum isso, né, no Reino Unido. Período secundário. O período secundário caracterizou-se em relação ao mineral, pela formação de camadas numerosas. A vegetação é menos rápida e menos colossal. As plantas herbáceas e polpudas se juntam, as de caule lenhosos. São as primeiras árvores propriamente ditas. Os animais são ainda aquáticos. A vida animal sobre a terra pouco progrediu. Vê-se o aparecimento dos primeiros cetáceos. Os animais eram répteis monstruosos. O sauro. Aquele monstro do Lago Ness, né? Acho que é dessa época. Aí, olha ele aí, ó. Plesiosauro. Tinha um bichinho desse lá na Escócia. Ah, vou dar uma nadadinha no lago, né? Coisa básica, né? Plantar um plesiosauro. Imagina, seu Rony, o senhor lá de sunguinha na Escócia tomando banho e um plesiosauro passa ao seu lado. Aí o seu Rony fala. Pelo menos tira uma foto, né, seu Rony? Pelo amor de Deus, traz pra gente a foto, né? Mas essa é a segunda foto do bicho. Estou fora dessa. Teleossauro. Parece um jacaré, né? Esse bicho aí, teleossauro. Megalossauro, Iguanodonte, Pterodáctilo. Tudo isso estava no período secundário, né? Não existia homem ainda, só existia esses bichinhos aí. Como atestam as camadas geológicas, esse período foi longo. A vida animal teve imenso desenvolvimento no seio das como havia tido a vegetação no período precedente. O ar mais purificado e propício à respiração começou a permitir a alguns animais viverem sobre a terra. Neste período, desapareceram as raças de gigantescos animais aquáticos. O orgulho tem feito o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para a sua necessidade. Né? Qual é o número dos que lhe servem diretamente, comparado ao número incalculável de animais e espécies? Todas as espécies tiveram sua razão de ser. Talvez um dia seja dado ao homem conhecê-lo. Né? Colocar um pouco o homem no seu lugar, né? Parar de se achar o cara, né? Aí, né? Período terciário. Com o período terciário, começa para a Terra uma nova ordem de coisas. O estado da sua superfície muda completamente sua aparência. Condições de vitalidade estão modificadas e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período estão assinalados por uma parada na produção vegetal e animal. Tudo leva os traços de uma destruição gradativa, quase geral dos seres vivos. Durante os períodos precedentes, a crosta sólida do globo, em razão de sua pouca espessura, apresentava uma fraca resistência à ação do fogo interior. Facilmente desfeito, esse envoltório permitia as matérias em fusão que se espalhassem livremente sobre a superfície do Sol. Diferente ocorreu quando elas ganharam certa espessura. As matérias em brasa, comprimidas de todas as partes, como a água em ebulição em um vaso fechado, acabaram por realizar como que explosões. A massa granítica, violentamente rompida sobre uma porção de pontos, foi sulcada de fendas. Sobre o percurso dessas fendas, a crosta sólida, soerguida e aprumada, formou-se picos que são as cadeias de montanhas e suas ramificações. Ou seja,
As cadeias da Serra do Mar Nossa, se eu não me engano, é tudo granítico, até São Paulo, né? Todas elas são desse período terciário, né? A superfície do solo tornou-se desigual. As águas que até esse momento a cobriam uniformemente, a maior parte de sua extensão, foram repelidas para as partes mais baixas, deixando a seco sequências de montanhas isoladas. Já viram, né? Como é que as lavas formam ilhas, etc. Se você vê algum filme de lava no Havaí, você vê isso direto, né? A lava vai caindo no mar, vai solidificando e vai construindo terrenos novos, né? Só que está quente ainda, né? Não dá para ninguém chegar lá e fazer uma casinha, né? Vai levar aí sei lá, muitos anos aí, décadas, para que esfrie e o havaiano possa usar o terreno, né? E são os exemplos, né? Quer dizer, as montanhas subiram e as águas ficaram em volta, né? Qual é o grande fenômeno que aconteceu no período terciário, que transformou o aspecto do globo? Uma das primeiras consequências dessas elevações foi a inclinação das camadas de sedimentos primitivamente horizontais. Pode-se encontrar nas grandes elevações áreas com conchas, pois esses terrenos estiveram submersos durante uma sequência de séculos, em seu nível primitivo, e não no local que ocupam atualmente. Você acha até lá no Himalaia, você acha a conchinha, né, do mar, lá em cima. As massas graníticas, deslocadas pelo efeito dos soerguimentos, deixaram em alguns lugares fissuras por onde escapa o fogo interior e eclodem as matérias em fusão. São os vulcões. Aí é que apareceram os vulcões. Antes disso, você tinha soerguimentos e fendas por tudo que é lugar, né? Tomar um banhozinho quente. A montanha é formada diretamente pela ação do fogo central, principalmente as montanhas graníticas, aí, ó, e outras ocorrem devido às águas que arrastam as terras móveis e os materiais solúveis, cavaram várzeas em volta de uma base resistente. Matérias arrastadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que se diferencia das precedentes, por sua disposição e não pela composição, que é quase semelhante. É a forma como elas se colocam no chão e não pela composição delas, que é granito. Tanto o que ergueu quanto o que desgastou e caiu lá numa camada, né? É granito, só que em pedaços menores, pequenos, né? Camadas dos períodos primários, de transição e secundário são mais ou menos uniformes por toda a Terra. As do período terciário, ao contrário, são formadas sobre uma base bastante distinta. Pelo arrebatamento das águas, apresentam um caráter mais local. A vegetação do solo, neste período, concebe-se que a vida orgânica teve de ficar estacionária, assim como os terrenos privados de fósseis. Surgindo um estado mais calmo, os vegetais e os animais ressurgiram. Condições de vitalidade, atmosfera mais depurada, espécies com uma organização mais perfeita, aparição de animais terrestres. Aqui ele mostra, né, período de transição, que é a vegetação colossal, secundário, que são répteis monstruosos, terciário, que são mamíferos gigantes, como elefantes, rinocerontes, hipopótamos, o mamute, mastodonte, e, finalmente, os pássaros, né? Elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Dando língua para a Juliana, esse aqui é um filhote dela, não é? Megatério, ó, bichinho bonito, né? Vou criar um desse aqui no quintal. Quinatério é o elefante, né?
é o parente antigo, vovô do elefante. O mastodonte, o mamute, e o mamute eu fiquei surpreso, eu achei que era muito grande, não é não, tá vendo? O mamute é basicamente do mesmo tamanho do elefante africano. Achei que era monstruoso, né? A gente vê nos filmes, né? Tudo mentira. Tudo papo furado. Mesmo tamanho do elefante. Algumas espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores, aquelas que designamos pela qualificação genérica de animais antediluvianos. Estão completamente desaparecidas ou substituídas por espécies análogas, tais como o Felis speloe e o Cervus megaceron. O que é isso? É o cervo, né? Um alce. De um lado você tem um cervo, você não é um alce isso. O alce moderno e o vovozinho dele lá atrás. Faz a gente pensar, né? Quer dizer que você já tinha aí, provavelmente, espíritos com um certo grau de evolução, né? De desenvolvimento, né? E que depois do caos todo voltaram e continuaram reproduzindo, né? Por que alguns continuaram e outros não? Ó, pergunta boa aí para o Paulo, né? Por que o mamutezinho, o espírito do mamutezinho não voltou? Né? Podia ter um mamutezinho de estimação, né? Caso não voltou, ele não quis voltar. É que eu acho que as condições orgânicas não deviam ser propícias, provavelmente, né? Não deviam ser propícias para ele, por algum motivo. Ou evolução das espécies, né? Evolução das espécies. O elefante é o mamutezinho. Então, tá bom, vou comprar um elefantezinho aqui para casa. Né? Não queria um mamute, mas não dá, a gente fica com um elefantezinho. Né? Ciência, né, Pedro? A evolução das espécies é ciência orgânica do homem. E o espírito já deve ter suficiente poder de desenvolver Exatamente. O mamute estava adaptado ao período mais curto ali pós-era do gelo, né? A última era glacial. Conforme essa temperatura foi aumentando, ele ficou numa posição com a natureza que não cabia mais aquela forma física. Grande demais, peluda, adaptado a um frio mais intenso. É verdade, é verdade, é verdade. E aí o espírito já traz um ser novo, né? Mais adaptado. Vai aprendendo e vai se adaptando melhor. Faz sentido. Pode ser. Tem-se por longo tempo acreditado que o macaco e as diversas variedades de animais que se reaproximam ao máximo do homem pela conformação não existiam ainda. Mas descobertas recentes parecem não deixar dúvidas sobre a presença desses animais, pelo menos ao fim do período. Período diluviano. Este período está marcado por um dos maiores cataclismos que perturbaram o globo, mudando ainda o aspecto da superfície e destruindo, sem retorno, uma multidão de espécies vivas das quais só encontram vestígios. As águas violentamente lançadas de seu leito invadiram os continentes, arrastando com elas as terras e as rochas, desnudando as montanhas, devastando as florestas seculares. Os depósitos por elas formados são designados em geologia terrenos diluvianos. Um dos traços mais significativos desse grande desastre são as rochas chamadas de blocos erráticos. Chamam-se assim rochas de granito que se encontram isoladas nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, a várias centenas de léguas das montanhas das quais foram arrancadas. Imagina, arrancar uma montanha e levar para o outro lado? Força que esse negócio teve. Né? Elas foram transportadas pela violência das correntes. Imagina, né? Interessante. Aí ele dá um exemplo aqui. É um desses blocos provindo, sem dúvida, pela sua composição das montanhas da Noruega, que serve de pedestal à estátua de Pedro Grande, em São Petersburgo.
Nota de Allan Kardec. Fato não menos característico e do qual não se explica ainda a causa é o que está nos terrenos diluvianos, onde se encontram os primeiros aerólitos, pedras que caem da atmosfera, uma vez que somente nesta época eles começaram a cair. A causa que os produziu não existia anteriormente. Foi por essa época que os polos começaram a se cobrir de gelos e que se formaram as geleiras das montanhas, indicando uma notável mudança na temperatura do globo. Essa mudança deve ter sido súbita, porque se ela operasse gradualmente, os animais teriam tido tempo de se retirar. Era glacial aí, né? Tudo prova, ao contrário, que eles foram surpreendidos bruscamente por um grande frio e envolvidos pelos gelos. Este foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Existem opiniões repartidas sobre as causas, porém o fato existiu. Então, houve um dilúvio. Cientificamente falando, houve um dilúvio. Só que não tinha homem ainda, lembra? Ainda não existia homem, nem macaquinho, nem nossos parentes peludos existiam, que na verdade não são bem parentes, né? A suposição mais generalizada é que se deu uma brusca mudança na posição do eixo da Terra. Em consequência, os polos foram deslocados, resultando uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se a mudança ocorresse com lentidão, as águas teriam se deslocado gradualmente. Tudo indica que foi uma comoção violenta e súbita. Né? Foi aquela. Hoje em dia já se sabe que houve uma rotação, que há uma rotação dos eixos, na verdade, né? O eixo da Terra está se movendo todo ano, né? Vai levar aí alguns bilhões de anos para inverter de lado, né? Mas vai inverter. Já está invertendo. Então, aí você tem os mamutes com figurinha com os homens. O deslocamento súbito pode também ter sido ocasionado pelo sorregimento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas, como no começo do período terciário. Porém, não explicaria a mudança súbita da temperatura dos polos. Né? Quer dizer, tem que haver lógica, né, nessa brincadeira. A tormenta causada pela convulsão das águas, muitos animais pereceram, outros se retiraram para as alturas, onde pereceram em massa. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de diversos animais. Se encontram desordenados em certas cavernas, chamadas cavernas ou brechas ósseas. E quanta coisa, mesmo naquela época, de ciência já existia para explicar o nosso mundo, né? Quer dizer, é só um exemplo aqui do que já existia. E hoje existe muito mais, né? Muito mais, né? Já, parece que, se eu não me engano, se sabe que a rotação se deu por impacto de talvez por aquele meteoro, né, que caiu na Rússia, né? Não, na Rússia não. Na Rússia é um recente, que foi há um tempo atrás, né, que não foi tão grande, mas teve um enorme que teria deslocado o eixo da Terra de forma bruta. Na tormenta causada pela convulsão das águas, muitos animais pereceram, outros se retiraram para as alturas, onde pereceram em massa. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de diversos animais que se encontram desordenados em certas cavernas, chamadas cavernas ou brechas ósseas. Vocês viram lá naquele filme científico A Era do Gelo, né? Vocês viram tudo isso acontecendo lá, né? Aí, ó. Olha quanto osso aí, ó. Meu sonho sempre quis ser geologista. Chafurdando assim na lama. Olha uma coisa legal, né? Deve ser bem. Aí, ó. Isso é Brasil. Serra do Ramalho, sudoeste da Bahia. Fósseis de 29 animais. Já estive lá nesse museu.
Período pós-diluviano ou atual, nascimento do homem. Agora sim, depois do dilúvio, é que o homem nasceu. O equilíbrio, uma vez restabelecido na superfície do globo, possibilitou que a vida animal e vegetal prontamente tomasse seu curso. O solo consolidado ficou estável, o ar mais depurado, o sol que brilhava derramava um calor mais vivificante. A terra se povoa de animais menos selvagens e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo estava preparado para um novo hóspede. Apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência devia, a partir de então, colaborar para o progresso geral, à medida que realiza o próprio progresso. O homem não teria existido realmente sobre a Terra, senão depois do período diluviano, ou teria aparecido antes dessa época. O que fazia pensar que a aparição dos homens foi posterior ao dilúvio foi que não encontraram nenhum traço autêntico de sua existência durante o período anterior, em lugar até hoje. Sobre o que não há dúvida é que o homem não existiu nem no período primário, nem no de transição, e muito menos no secundário. Se apareceu no período terciário, não poderia ser senão no seu fim. De resto, o período diluviano, tendo sido curto, não ocasionou notáveis trocas nas condições climáticas e atmosféricas. Os animais e os vegetais eram os mesmos. Seja como for, tendo o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, é certo que seu papel humanitário só começa a se desenhar no período pós-diluviano. Pode-se, pois, considerá-lo como caracterizado por sua presença. Quer dizer, se ele existiu, era um homem muito primitivo, né? Basicamente, eu entendo é o que Kardec está dizendo aqui, né? Não era um homem mais próximo do moderno, né? Muito menos de 2000 anos atrás, que é muito recente, né? Ou um pouco mais, né? Acabou. Acabou esse capítulo. Estamos indo bem? Tranquilo? Tiro, Fala. a gente já viu esse capítulo a semana passada, viu? A gente viu ele? É. Você não viu no sábado? Não, na quinta-feira. Eu só assisto quinta-feira. Ah, tá. Então foi mal aí. Tivemos uma retomada. Foi mal, desculpe. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Capítulo 7. Não, mas da semana passada nós não falamos dos planetas? A gente As falou do capítulo 6 constelações. semana passada. Eu tenho anotado que foi o capítulo 6 que a gente finalizou, ou não, Mas estou não, eu enganado. lembro de ter visto isso. Talvez você tenha baixado do grupo. Ah, então vai ver que foi Eu isso. publiquei o PDF. Hoje eu Então você viu o recapitulei. vídeo do sábado. Ou então você viu o vídeo do sábado. Aí no sábado vai ver que foi passado, isso. a gente viu os dois capítulos, o 7 e o 8. Porque, assim, eu estou até anotado aqui. Capítulo 6 finalizado na quinta-feira. E aí, obviamente, é o 7 e 8. Ia começar o 7. Semana passada a gente viu os planetas, Camille Flammarion falando. Isso. Galileu. Foi o capítulo 6. É o mais complexo. Eu lembro disso também. Tá bom. Isso aí você viu em outra vida, essa apresentação da Ju. Sem problema. Não há problema. Isso é nada como uma médium no nosso grupo, né? Isso é muito bom. Eu sou médium tipo paralelepípedo. Vamos lá. Agora é o capítulo esse capítulo é Teorias da Terra, que é o capítulo 8. Está tempo da gente fazer ele hoje. Vamos lá. Vamos acabar ele hoje. Então é o capítulo 8, Teorias da Terra. Deixa eu botar aqui o módulo de tela cheia.
Começa com uma nota. É preciso compreender o contexto cultural no qual Kardec elaborou este capítulo. Até Buffon, a hipótese da criação instantânea da Terra, há 6.000 anos, atendia aos interesses da Igreja em fazer prevalecer as escrituras em detrimento das conquistas da razão por meio da ciência. Em seu tempo, havia a tese do bispo James Ussher, de a Terra ter sido criada no ano de 4004 a.C., no dia 26 de outubro, às 9 horas da manhã. Tá? Tinha até hora, cravada, né? Essa precisão religiosa é impressionante. Buffon substituiu a ideia de um mundo criado por Deus instantaneamente pela de uma evolução progressiva do mundo, das formas vivas, segundo leis universais, abrindo caminho para a ciência. A partir dessas primeiras teorias, a evolução da ciência permitiu considerar a formação da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos. Inicialmente, uma esfera incandescente a partir da compreensão de uma nuvem de gases e poeiras cósmicas. Aos poucos, resfriando, formou-se uma sólida camada, a crosta terrestre, ou seja, a teoria da condensação, considerada em seguida por Kardec, antecipa este modelo atual. Similarmente, também o Espiritismo, com Kardec, tira os fenômenos espíritas do campo do sobrenatural e da teologia, trazendo-os para o campo da ciência. Teoria da projeção. De todas as teorias sobre a origem da Terra, aquela que teve mais crédito é a de Buffon. Observando todos os planetas se moverem na mesma direção, pela uniformidade, Buffon concluiu que foram postos em movimento pela mesma causa. Onde de Buffon, isso em 1788. Naturalista, matemático, biólogo e cosmólogo. Segundo Buffon, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa teria se chocado com ele, raspando sua superfície, destacou uma porção de matéria que foi projetada no espaço pela violência do choque e se dividiu em vários fragmentos. Estes formaram os planetas, que continuaram a se mover circularmente pela combinação das forças centrípeta e centrífuga. Os planetas seriam partes da substância incandescente do Sol e, consequente, teriam sido incandescentes em sua origem. Para se resfriarem e se solidificarem, levaram um tempo proporcional a seus volumes. Quando a temperatura permitiu, a vida surgiu nas suas superfícies. Em razão da diminuição gradual do calor central, a Terra chegaria a um resfriamento completo. Massa líquida seria congelada. O ar, cada vez mais condensado, acabaria desaparecendo. As baixas temperaturas causariam desaparecimento dos seres vivos. Segundo Buffon, esse é o estado atual da Lua, um mundo extinto do qual a vida está excluída. Acabou o calor, está tudo frio, acabou a vida. Segundo seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74.000 anos para chegar à temperatura atual, e em 93.000 anos veria o fim da existência da natureza organizada. 2. A teoria de Buffon está completamente abandonada pelos seguintes motivos. Primeiro, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com o planeta pudesse provocar a destruição deste. Sabe-se atualmente que eles são formados de uma matéria gasosa, condensada. Segundo, a natureza incandescente do Sol é igualmente uma hipótese que nada, até o presente, veio confirmar e que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Hoje, a ciência admite que o Sol seja um globo composto de matéria sólida, envolto em uma atmosfera luminosa que não estaria em contato com sua superfície. Terceiro, no tempo de Buffon, eram conhecidos apenas 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno.
Quarto, os cálculos de Buffon sobre o resfriamento da Terra foram reconhecidos como inexatos após o descobrimento da lei do decréscimo do calor por Fourier. Não foram 74 mil anos para a Terra chegar à sua temperatura atual, mas milhões de anos. Quinto, Buffon só considerou o calor interno da Terra, sem levar em conta os provenientes dos raios solares. Sabe-se agora que, devido à espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo só teria, após longo tempo, uma parte insignificante na temperatura da superfície exterior. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento geral, seria necessária a extinção do Sol. Teoria da condensação. A transformação da Terra pela condensação de matéria cósmica prevalece atualmente na ciência. Apoia sobre o grande princípio da unidade universal. Essas duas teorias tendem ao mesmo resultado: o estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência de um fogo central e a aparição da vida orgânica, tão logo a temperatura a tornou possível, que a gente acabou de ver, né? Elas diferem pelo modo de formação da Terra, e é provável que, se Buffon estivesse vivendo em nossos dias, teria tido outras ideias. São, pois, duas rotas diferentes conduzindo ao mesmo objetivo. A geologia estuda a Terra até o ponto em que a observação direta é possível. Seu estado anterior escapa à observação, podendo ser conjecturado a partir da lógica. Teoria da incrustação. Kardec descreve essa teoria somente a título informativo, apesar de nada ter de científico. Deus, conforme a Bíblia, criara o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Porém, os geólogos contestam essa afirmação, pelos estudos dos fósseis e milhares de indícios. Segundo um camponês, Michel de Figars, a nossa Terra é apenas um planeta incrustativo. Após o desaparecimento do planeta desconhecido, chegando à maturidade ou em harmonia com o que existia no lugar, ocupamos atualmente a alma da Terra. A alma da Terra recebeu a ordem de reunir seus satélites para formar nosso globo atual, conforme as regras do progresso em tudo e por tudo. Apenas 4 desses astros consentiram na associação. A Lua apenas persistiu em sua autonomia, porque os globos têm também seu livre-arbítrio. Sabia disso, senhor Rony? O senhor achava que a Lua não era independente, né? A Lua é, como sempre, uma mulher revoltada, completamente independente, entendeu? O livre-arbítrio do planeta isso aí é legal, entendeu? Isso é bacana, Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu sobre os satélites um raio magnético atrativo, que colocou em estado cataléptico todos os elementos vegetais, animais e hominais que possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação só teve por testemunho a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes. Após a soldagem, as águas escoaram, as atmosferas se confundiram, começou a despertar ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi tirado em último lugar do seu estado de hipnotismo e se viu cercado de vegetação e dos animais. Puf! Nasceu o homem. Os macacos provavelmente vieram depois do homem, entendeu? A lógica. Tudo isso podia se fazer em 6 dias com operários tão poderosos como que Deus encarregou dessa tarefa. O planeta Ásia nos trouxe a raça amarela, a África, a raça negra, a Europa, a raça branca
e a América, a raça vermelha. Começou uma superioridade branca aí na certa, né? 5. Essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental. Deixa sem solução a questão da origem que se pretendeu resolver. Ela diz como a Terra teria sido formada, mas não diz como se formaram os 4 mundos reunidos para construí-la. Se cada um desses mundos, Ásia, África, Europa e América, trouxesse suas matérias próprias, cada um teria sua geologia diferente, o que não acontece. Ao contrário, o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo. Camadas geológicas são da mesma formação, idêntica na composição homogênea, superpostas em todos os lugares, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção de um lado a outro, dos mares, da Europa à Ásia, à África à América. Confirmam que as transformações ocorreram em toda a sua superfície. Mostram os períodos de aparecimento e desaparecimento das mesmas espécies animais, vegetais, igualmente nas diferentes regiões do mundo. Né? Ou seja, tudo que aconteceu num lado aconteceu do outro exatamente igual. Então, provavelmente, né, é a mesma origem. A fauna e a flora, sob influência de uma temperatura uniforme e mudando suas características em todo o planeta à medida que a temperatura se modificou. Se esse sistema houvesse sido concebido há apenas um século, poderia ter conquistado um lugar provisório nas cosmogonias especulativas puramente imaginárias e fundamentadas sem o método experimental. Porém, atualmente não tem nenhuma validade e não suporta o menor exame porque é contestada pelos fatos materiais. 6. Essa teoria seduziu algumas pessoas, porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra, bem como sua localização. Mas uma vez que essas raças puderam se desenvolver em mundos diferentes, por que não teriam podido desenvolver sobre pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de outra bem maior. Fosse qual fosse a rapidez e a destreza com que se fizesse, essa junção ela não poderia ocorrer sem abalos violentos. Quanto mais rápida tenha sido, mais desastrosos teriam sido os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres simplesmente adormecidos no sono cataléptico tenham podido resistir a isso para despertar em seguida tranquilamente. Se eram apenas germes, em que consistiam? Como seres totalmente formados teriam sido reduzidos ao estado de germes? Restaria sempre a questão de saber como esses germes se desenvolveram novamente. Ainda nesse caso, teríamos a Terra formada por via miraculosa, mas por um processo menos poético e menos grandioso que o primeiro, o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão uma explicação da sua formação, muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da experiência e da observação. E acabou o capítulo. Ele mostra aqui a mesma história de sempre, né? Que a ciência do homem foi evoluindo e a gente foi tendo percepção e derruba o dogma, né? Derruba completamente o dogma da criação do mundo que as religiões trouxeram, né? E a religião católica não é a única, né? É a que a gente conhece mais, mas as outras religiões também tiveram criações no mundo bastante místicas, né? E que tudo vai por água abaixo através do olhar da ciência, né? Explica pela lógica, pela racionalidade o que acontece conosco. Então, não há nada de sobrenatural na forma como a Terra foi formada. Né? Ou seja, Deus não fez um showzinho particular.
para ninguém, né? Deus deixou a coisa acontecer, assim como acontece em qualquer lugar do universo, né? Continua acontecendo. Em diferentes leis planetas. Naturais, né? Leis naturais. Isso é para a gente lembrar, né? Que as nossas leis naturais, que a gente se confunde Deus com elas, na verdade, né? As leis naturais são Deus, né? As leis universais de Deus são Deus. Ele se mostra através delas, né? Como a gente identifica que ele existe. Elas estão em todo lugar. Não só na Terra e nem só na nossa galáxia. O universo inteiro é exatamente igual. E você consegue aplicar a mesma lógica. Por exemplo, agora em Marte, a gente está analisando o Marte exatamente como a gente analisou a Terra, né? Achando as camadas, vendo o que tem, o que não tem, como é que Marte foi formado. Já começaram a trazer informações que vieram de lá, da composição das rochas, e agora fotografias e filmes, né, de alguns lugares que mostram na geologia, novamente a geologia, né, mostram a formação de Marte. São pequenas pistas, mas é exatamente o mesmo caminho. Aponta para o mesmo lado, entendeu? Aí, né? E isso desmistifica aquela questão de que os espíritos nos ensinaram a ciência. Isso aí nada mais é que uma extrapolação da Bíblia, né? Da Igreja Católica, né? Que era comum, né? A gente tem que lembrar sempre que as religiões sempre se misturaram com a ciência e ensinavam uma pretensa ciência para o homem, né? Isso em várias religiões isso acontecia. Até que a ciência apareceu sozinha, desvinculada do misticismo e baseada em racionalidade, e mostrou que a coisa é diferente, né? E comprovou como é que a coisa acontece. A gente pode não saber tudo e não sabe tudo, mas a gente já sabe bastante para poder deduzir que é a forma que a ciência das religiões, vamos chamar assim, né? Que as religiões não têm ciência de verdade por trás, tem imaginação humana. Uma tentativa de descobrir o que foi pela imaginação. Ponto final. Não tem nada mais além do que isso. Então, não é... Ninguém está ofendendo Deus, nem atacando Deus. A gente só está constatando o que é Deus e como ele age, né? Perante a gente. Não. É muito melhor do que o Deus dogmático, né, Satiro? Eu acho, até porque eu tinha uma lista de penalidades enorme, aí com isso acabou. Como eu mudei agora, sou espírita, acabou, entendeu? Aí já rasguei, joguei fora, eu tinha uma lista enorme aqui de penalidades, né, Pedro? O Pedro está rindo que é de desespero, que ele ainda está meio acreditando lá, meio falando, meu Deus do céu, tem que acreditar para me livrar. É duro, viu? Quando você... É duro. É o que eu falo para minha esposa. Eu falo assim, ó, se você acredita nesse negócio, você decide. Se você acredita em... Eu estava vendo a missa na sala. Você fica... Mas e assim, vou te falar uma coisa. Eu não vou para o inferno te ajudar. Tira da tua cabeça esse negócio. Vai sozinho. E vou te falar uma coisa engraçada. Quase nenhum católico leu o catecismo inteiro. É um livro dessa idade. Quase ninguém leu de chegar lá e falar alma caída, não sei o quê. É verdade, é verdade. Não, mas isso aí eu acho que é da gente. É a mesma coisa. Se nenhum espírito está estudando Kardec, né? Só gosta de romance, artigo no Facebook. Não é verdade? É mais Zíbia Gasparetto do que Kardec, né? Pois é. Então, assim, né? E ainda bota a culpa na Zíbia. Pior é isso, né? Coitado. Você que escolhe ler o livro, no final a culpa é dela. Pelo amor de Deus, tem mais o que fazer na vida, não, entendeu? Então, acho que esses capítulos são legais, né? Acho que eles vão ser reaproveitados lá no final da Gênese, né? Que a gente vai reaproveitar. Mas eu acho que a lição principal que a gente tira são essas que a gente está comentando, né? Que como a ciência nos explica tudo, né? Tudo no mundo material, tudo tem explicação. Né? E eu acho que esse foi o objetivo de Kardec, né? Colocando esses capítulos científicos,
para mostrar que o dogma realmente não existe, né? Não, não existe. Então, eu acho que foi essa a finalidade dele ter colocado. Você não teve dilúvio, não teve arca, não teve Adão, não teve Eva, não teve criação do mundo. Nada disso existiu. Você não tem nenhuma comprovação científica disso. Entendeu? Nada, não aparece em lugar nenhum. Entendeu? Então, não teve... E tem gente que continua procurando a arca, né? É verdade, tem gente que continua procurando a arca. Acho que vai achar? Não precisa de muito longe, né? A gente acabou de ver aqui, até Kardec sabia. O dilúvio foi antes. Entendeu? Não então, só essa, como a Arca da Aliança também, né? Mas a Arca da Aliança é mais mística ainda, né? A Arca da Aliança é mais mística ainda, né? Eu não sei qual das duas, mas... Eu li uma vez sobre onde vinha o mito da Arca da Aliança. Alguém me explicou uma vez. Eu vi um programa que explicava que a origem remonta aos judeus, que nasceu com os judeus, a história da Arca da Aliança. Eu vi essa história toda, como é que ela nasceu, mas assim, não existe comprovação nenhuma, não existe nada. Eu não sei se você conhece, aqui em São Paulo tem o tal do Templo de Salomão, da Igreja Universal. É um Sim. prédio gigantesco. Tem uma réplica perfeita da Arca da Aliança. Eu já ouvi falar isso, eu já ouvi falar. Tem que mandar o Indiana Jones lá. Nossa, eu fui lá, mas eu não sabia dessa Arca da Aliança. Nunca ouvi É a falar. réplica perfeita. É a réplica. Inclusive, o templo é a reprodução perfeita do Templo de Salomão. Não sei Nossa, onde acharam o desenho, né? Tudo de mármore, aqueles pilastras, Tudo importado. né? Tudo importado. Mas é maravilhoso, é lindo lá dentro. Lindo, lindo, lindo. Até a areia foi importada de Israel. Nossa, eu tenho aversão a esse tipo de coisa. Qualquer templo que seja um monumento, que seja essa demonstração de poder, eu tenho horror a isso, horror. É que você não sabe as histórias, não cabe aqui contar, né? Mas eu trabalho com comércio exterior. Então, eu conheço pessoas que trabalharam nas importações de cadeira, de areia, É tudo interesse Você comercial. não sabe o que aconteceu, mas uma hora a gente conversa. É horrível isso, essa ostentação, como qualquer templo que tem ostentação, eu acho absolutamente inadequado. Eu estou falando de corrupção na importação. Ah, tá. Imagino. O capítulo 9 ainda é em cima da ciência, se eu não me engano, né? Acho que ainda é. É o último, mais diretamente focado na ciência, né? Qual o título? Está com ele aberto aí, Gênesis? Revoluções do Globo. Revoluções do Globo. Perfeito. Então, falta pouco para a gente retomar as questões da moral. No finalzinho desse capítulo que o Kardec fala da gestação do progresso moral. Isso. Eu adoro essa parte. Nós estamos na gestação do progresso da moralidade. Da moralidade. Então, ainda falta coisa ainda para a gente, né? Falta muita coisa para a gente evoluir aí. A nossa chave está realmente na moral espírita, entendeu? É aí que está. E que ela é um aspecto completamente científico, né? Ele não tem nada de divino, de maravilhoso, de fantástico. Ele é uma ciência que você pode compreender como aplicá-la e usá-la. E daí você pode evoluir. Quanto mais a gente compreende, mais a gente evolui. Né? E que também não adianta para essas coisas, né? Não. Porque a nossa evolução da inteligência vai seguir nessa velocidade, mas junto com a humanidade. Então não adianta querer, não, agora que eu sei disso, eu vou ser mais inteligente. Não dá. Você não anda sozinho, você anda com todo mundo junto, de uma certa velocidade aí. Né? Então, acaba esse negócio de... Né? E a gente anda melhor em cooperação, né? A gente anda melhor se todo mundo se ajudar, do que se todo mundo competir. E o caminho é mesmo o do estudo. Sim. Não tem outro caminho. O grande lance é o estudo, porque essa história de
acreditar em alguma coisa não leva a nada, né? Então, por exemplo, alguém fala para mim, você é espírita, então você acredita em reencarnação? Eu falo, não, eu não acredito. Eu compreendo, e isso faz lógica para mim, eu não acredito em nada. É bem isso mesmo. Tem que ter lógica, para mim faz sentido, é racional. A palavra acreditar, nessa hora você pode ver. A palavra acreditar é fé, de certa maneira, né? A fé. Oi? A palavra acreditar é você ter fé. Aí só cabe explicar, falar assim, olha, a diferença do acreditar que você está falando do meu é que eu acredito depois de usar a razão e a lógica. Eu já falo logo que eu não acredito. Não, eu não acredito. Eu sei que eu compreendo. Eu compreendo. Eu não acredito na lei da gravidade, eu não acredito. Eu compreendo. Eu entendo a lei da gravidade. Não, porque aí você elimina todo o dogma, né? Você elimina eu não acredito em nada. Você acredita na comunicação dos mortos? Não, não acredito. Eu compreendo que é viável e já vi. Mas não acredito, não. A diferença isso aí é bom falar até para o espírita, né? Que a grande diferença hoje, eu acho que a grande questão hoje do movimento espírita é a falta de estudo que colocaram a gente nesse lugar, entendeu? Espírita é muito manter a gente sem estudar. Eles querem manter a gente ouvindo as mesmas coisas e sem evoluir. Exatamente. A maioria dos espíritas é igrejeiro, é carola. É a mesma coisa que todo mundo. Eu digo para quem eu conheço, para quem não é espírita, eu falo, é igual todo mundo. 90%, se você perguntar, não sabe de nada, 10% estuda alguma coisa, dos 10% que estudaram, 5% entendeu, dos 5% que entenderam, 1% se aprofunda. Exatamente. Às vezes a pessoa é espírita porque ela nasceu numa família espírita, mas nunca estudou. É espírita como era católico antes, né? Uma família tradicional católica, todo mundo era católico. Aí alguém passou a ser espírita e a sua descendência passou a ser espírita. Mas porque mamãe porque papai não é porque mas isso nunca estudou. Não é por opção, né? Então, não é espírita coisa nenhuma. Você não é espírita, você segue a orientação da mamãe e do papai, que também não são simpatizante, né? A maioria é simpatizante. É uma boa definição. É simpatizante, mas não se empenha por entender o tema pelo qual tem simpatia. É tudo muito místico. Aí seria um estudante, é diferente. Mas estudante é muito místico, é uma visão muito mística, né? A gente vê, inclusive, as pessoas entrarem no centro espírita e a hora que entra, fica com aquela postura de bonzinho, fica com aquela fala mansa, vai fazer uma oração, revira os olhos. Não. Uma vez eu perguntei pro cara, eu falei, cara, tu me xingou no estacionamento, chega aqui dentro, você me cumprimenta? Como assim? Eu falei, tu acabou de me xingar no estacionamento, agora chega aqui, não foi você? Eu falei, irmão, qual foi? Por que xingamento? O cara ficou assim, rebolado. Eu falei, porra, cara. É uma bobeira, né? É uma bestalhada, entendeu? Eu falei, porra, que isso, cara? Só porque você achou que eu peguei tua vaga ou coisa. Tá me xingando. Eu falei, pô, tu é um belo espírito mesmo, né? Vai lá ver a palestra. Você quer ver pior? Eu já estava em centro, que a pessoa atendente ali saiu para fumar na calçada, o pessoal todo vestido de branco no centro. Eu bati o olho e falei, não vai ser aqui, né? Eu também fiz isso. Foi no centro de São Paulo, no interior. Eu estava viajando, eu falei, tem um centro, eu já tinha visto, né? Eu falei, tem um centro perto do hotel. Eu falei, vou lá, né? Corri, tomei um banho, me vesti, nem comi nada. Aí corri para o centro. Cheguei no centro, na porta tinha um de jaleco branco. Aí eu perguntei, aqui que é o centro tal? Vai ter palestra agora? Vai, então peraí que eu vou ali comer um negócio e já volto. Fui embora para o hotel jantar, falei, pelo amor de Deus, cara. Jaleco branco na porta, tô fora. Entendeu? Falei, tô fora. Que mulher não pode entrar de calça comprida. Pelo amor de Deus. Né? Mulher não pode entrar de calça comprida.
Tem, Eu já ouvi de tudo. Um amigo meu, A recentemente... vontade de começou falar, a ir então eu vou tirar a calça. Amigo Vocês meu, vão todos para o inferno, viu? Falando mal dos outros, fofoqueiros. Pois é, não, a gente está rindo do próximo, só isso, mais nada mais. tem até passe de limpeza quando você entra em certo centro. Então, você tem que tomar o passe de limpeza primeiro. Mas deve ser uma boa, porque a gente entra limpinho, deve ser legal. Então, eu fico tentando entender o que é o passe de limpeza para assistir a palestra. Mas é isso. Na média, é isso. Mas é isso daí, faz parte. Mas, amigo, é o que eu digo sempre, não interessa o que os outros acreditam, interessa como a gente age, né? Só o que conta, Isso aí. que age conosco mesmo, que conta. O resto é problema dos outros, né? Ser espírita é difícil, né? É mais cômodo você acreditar em dogmas, né? Porque você vai lá, participa da cerimônia, é verdade. aquele rito. Mas não é assim, não chega a ser difícil. Passa o resto da semana fazendo o que você quer. No final de semana você volta mas não chega a ser difícil. O problema é que você só estudar, não precisa entender, não precisa... A mudança interior mesmo não acontece. E não precisa pensar, né, Rony? Não, eu acho assim, eu acho que a mudança, ela acontece. Muito trabalho. Então, Rony, a mudança acontece sempre, lembra? Todos nós progredimos, sempre. Então, você não fica estacionado. Mas eu acho assim, que tem certas coisas que eu podia usar o meu tempo melhor, entendeu? Podia progredir talvez um pouquinho mais, podia compreender melhor. Eu penso assim, entendeu? Então, eu não acho que é uma perda de tempo para mim, na minha opinião. Mas para os outros não é. Não, daqui a pouco eu vou dizer que católico é absoluta perda de tempo. Não é. Não é, não. Isso leva a Deus, entendeu? Agora, sim, então eu não vou julgar ninguém. Mas daí eu morrer abraçado com ele dentro do centro, estou fora. Entendeu? Que é melhor. Vou jantar que eu estou cansado do dia de trabalho, é melhor do que... Eu já tentei muito, entendeu? Eu comecei... O que vocês estão falando, vocês devem saber disso, devem fazer. Eu faço. Quando eu vou em muitos centros diferentes, hoje eu não vou mais, mas antigamente eu ia, eu comecei a identificar, falei, tá, mas vamos dar uma chance para o cara que vai dar a palestra, né? Aí tu entra, senta e vai assistir a palestra. Não adianta, a palestra corre para a mesma direção, entendeu? Aí você para e fala assim, poxa vida, tá bom, vou esperar aqui meia hora, vou ver se até o final. Aí depois de umas 20 vezes que você faz isso, você fala assim, pelo amor de Deus, agora não. Quer dizer, então, você falou, quando eu vejo o jaleco, eu dou minha volta e vou embora, porque a palestra não vai ser melhor. Por experiência, comprovação estatística, eu já sei que se tem jaleco, meu amigo, o negócio não vai andar, entendeu? Eu nunca vi jaleco. Não vai. E assim, é difícil. E aqui não tem alguns centros nossos aqui, filiados, que são parecidos, entendeu? Você vai lá, tem jaleco. Aí eu falei, agora, eu vou te falar pior, que eu garanto que vocês não têm por aí. Aqui tem centro espírita que dá comunicação, faz psicografia de animais, de cachorro seu que morreu e tudo mais. Isso aqui é bom. Tem isso. Você está pensando que eu estou brincando? Tem. O médium late. O cachorro, de alguma forma, deve passar a mensagem para ele e escreve para o dono, né? Olha, sabe o que acontece? Eu tinha uma iguana. Eu já ouvi falar disso, eu não sabia onde era. Eu gosto muito da minha iguana. Será que eu consigo? A iguana não é um ser evoluído como o cachorro. Não dá para... Então, não abusa, não. Não abusa, não. Eu tenho minhocário. Eu lamento muito quando minhas minhocas morrem. Então, eu vou pedir comunicação das minhas minhocas. É verdade. Morreu 2 minhocas lá em casa. Será que elas estão dando passagem hoje? O senhor tem algum médico que dá passagem para minhoca? Eu estou perguntando, pelo amor de Deus. Peraí. Né? Pois é. Nada como conhecer para desmistificar. Né, pessoal? Pessoal, a prece encerramento aí, para a gente continuar falando besteira. Quando está besteirada, vocês falam, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Quem vai fechar aí? A Genesi. Foi escolhida voluntariamente a Genesi fazer o encerramento.
Então tá. Bom, só temos a agradecer, né, por esse momento que ficamos juntos, com esses esclarecimentos, né? Assim, não para julgamento, igual o Satiro disse, mas para nosso aperfeiçoamento, né? Intelecto moral, né? E que nossa semana possa ser uma semana tranquila, né? Mas assim, que os desafios que nos chegam, que possamos superá-los. E a união do grupo também, que sempre fique bem fortalecida, com a ajuda, com a intuição da espiritualidade amiga, que com certeza nos conduz aqui no estudo também, né? E uma boa semana a todos, e que semana que vem possamos estar juntos novamente. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, senhores. Boa Dessa noite. vez Boa venham noite a todos de todos. jaleco. Aqueles que não vierem, Azul.